Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um. E, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Jesus manso e humilde de coração, feche seus olhos um minuto, vamos abençoar a palavra. Pai, nós pedimos nessa manhã, libera sobre nós uma unção nova, mas uma unção de filhos, uma unção daqueles que se dedicam a ouvi-lo, uma unção daqueles que de fato se alimentam da palavra que sai da tua boca. No dia de hoje, Pai do céu, nós imploramos o teu Espírito. Dai-nos um Espírito novo. Dai sobre a tua igreja, Deus, a graça de conhecer a tua misericórdia, de sermos aqueles que vamos vivenciar acima de tudo. Dai-nos, Senhor, essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a pregação, eu queria contar uma história. História de um homem muito simples, mas que desde pequeno ele tinha um desejo. Ele tinha uma vontade muito grande de realizar um sonho, mas sabia que não tinha dinheiro, não tinha posses. E aquele homem manteve a mente focada e uma grande parte de sua vida ele juntou dinheiro justamente para realizar o seu sonho. Depois dos 30 anos, aquele homem disse: pronto, eu já tenho o suficiente. Eu já posso pegar o navio e atravessar o mundo. Aquele dia que ele entrou no navio foi o dia mais feliz de sua vida. Mas essa felicidade não durou muito tempo, porque lá no meio do oceano, alguma coisa aconteceu e aquele barco começou a afundar. Aquele homem era um homem muito temente a Deus. Ele ouvia Deus, falava com Deus, rezava para Deus. E quando aquele navio estava afundando, aquele homem só lembrava de pedir: Senhor, que eu não morra,
Senhor, me dá a graça de viver. É isso que eu desejo. Pois bem, aquele homem se agarrou a um objeto e começou a flutuar na água. Naquele momento ele começou a ver as pessoas se afundando, a morrerem. E aí ele disse assim: Jesus, eu sei que o Senhor vai vir me salvar. Eu sei que o Senhor vai vir me salvar. O que acontece naquele momento? Depois da sua oração, meio que sobrevoa sobre aquele lugar um helicóptero, uma equipe de resgate. Aquele homem se vê com essa chance de recomeçar a sua vida. E aí do helicóptero lançam aquela escada. E o que aquele homem diz? Para que essa escada? E lá do helicóptero diz: não, nós viemos te salvar. E aquele homem olha e diz: a mim? A mim não precisa não, carece não, porque Jesus, Ele está vindo já para me salvar. O helicóptero vai embora sem entender nada. De repente, tempos depois, aparece uma outra lancha. E nessa lancha tinha um casal. E diz: eu vi que você estava morrendo, vamos embora, que se você ficar aí você vai morrer. E aí aquele homem diz: não precisa, Jesus vai vir me salvar. Sem entender também muito bem, foram embora. Por último, aquele homem começa a ver lá no fundo um grande navio se aproximando. O navio envia um resgate. E aquele homem agradece e diz: muito obrigado, mas não precisa, Jesus vai vir me salvar. A gente sabe o que acontece. Depois aquele homem morre. E quem morre já sabe, né? Tem um encontro direto com o nosso Senhor. Quando ele encontrou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi revoltado, dizer: mas Jesus fez tudo direitinho, e a única coisa que eu pedi foi que o Senhor viesse me salvar. Não gostei do que o Senhor fez, me desculpe. E quem sou eu para dizer isso? Por que o Senhor não foi me salvar? E Jesus olhou para aquele homem e disse: por 3 vezes eu fui lá, joguei a corda, joguei uma boia, te pedi e te convidei, mas você não aceitou. Sabe, meus amados, a liturgia desse domingo tem esse mesmo contexto. É como se Deus pudesse de alguma forma dizer: eu vim salvar cada um de vocês. E como que a gente entende isso? A primeira leitura nos fala de uma frase maravilhosa: não fiqueis lembrando as coisas do passado. Sabe uma coisa? A liturgia da igreja é como se pudesse dizer assim: é impossível celebrar a Páscoa se a gente não conseguir superar esse passo. Não fiqueis lembrando das coisas do passado. Sabe o que significa isso? Cada um de nós precisa saber lidar bem com muitas realidades que já passaram. Eu não sei se você lembra, mas a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus que nós devemos caminhar de fé em fé. Caminhamos de fé em fé. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós caminhamos um dia de fé, o outro dia caminhamos na dúvida. Um dia nós caminhamos na fé, o outro dia nós caminhamos no medo. Outro dia, não, eu caminho na fé. E dentro de casa, como que acontece? Caminhamos na fé, mas basta lembrar de alguma coisa do passado que a gente deixa de caminhar em fé, começa a caminhar na cobrança, no rancor, naquela mágoa que precisa ser revivida sem necessidade. O que a palavra de Deus hoje quer lembrar para cada um de nós é que nós temos uma dívida conosco. E essa dívida é de não ficar lembrando realidades, inclusive, que já foram perdoadas. E muitas vezes as pessoas que dizem assim: poxa, padre, eu não consegui perdoar porque eu não esqueci. Eu quero abençoar hoje o seu coração com essa libertação, querido. Você perdoa sim, mas jamais você vai esquecer o mal que foi feito. Sabe por quê? Porque aqui no nosso inconsciente, mesmo sem a gente querer, ficam registrados os momentos que a gente sente vergonha, os momentos da culpa do passado, os momentos onde nós sofremos, um momento em que machucaram a gente. Então, você que libera o perdão, você que dentro de casa já perdoou alguém, é inevitável que você esqueça, ou seja, sempre você vai lembrar. E aí é você que precisa bater no peito e dizer: segura aí, segura. Sabe por quê? Porque eu já perdoei. Em outras palavras, o
Deus está visitando a gente hoje para dizer, olha, caminha de fé em fé. Para de ficar caminhando hoje em fé, amanhã caminhando na dúvida. Para de ficar caminhando hoje em fé e amanhã relembrando as coisas do passado. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto nós não enterrarmos e deixarmos o passado no lugar que ele precisa ficar, nós nunca poderemos ser pessoas novas. Amém, minha gente? O que a palavra de Deus está dizendo hoje é: a gente precisa enxergar o novo que Deus tem feito para a gente, mas a gente precisa deixar lá no passado. Por isso que a Bíblia diz: não lembreis. E aí, qual é a principal palavra hoje da liturgia? Alguém te condenou? Eu não te condeno. Foi isso que Jesus disse. Em outras palavras, somos nós que precisamos ouvir isso, dizer assim: olha, eu quero não me condenar mais. E quantas vezes, por conta das marcas do passado, somos nós que ficamos carregando esse fardo. Somos nós mesmos que somos incapazes de dizer: eu preciso parar, eu preciso perdoar. E você que é esposa, e você que é marido, e você que é filho, e você que está nessa igreja, e você que está em casa ouvindo, e vive profundamente amargurado pela mão que não foi estendida, pela palavra que causou dano, por qualquer realidade que roubou a felicidade do seu coração, deixa Deus cuidar de tudo isso. Não carrega mais esse peso consigo, porque é impossível celebrar a glória da ressurreição se você não conseguir deixar para trás tudo o que te aconteceu. E muitas vezes a gente corre até o risco de ficar pensando: meu Deus, mas por que logo eu? E aí a gente muitas vezes fica paralisado no tempo, porque a gente não sabe lidar com algo que aconteceu no passado e diz: Deus nunca me amou, ou o Senhor fez algo de ruim por mim. Só que a maior cura interior que nós podemos receber no dia de hoje é que Deus só sabe amar. E as coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Deus não quer o mal, e diz a palavra que Ele não se inclina para fazer o mal, mas nós precisamos amadurecer, sermos pessoas capazes de ressignificar e de nos reconciliar conosco, com a forma com a qual a gente se enxerga e principalmente com o nosso passado. Chega de ficar olhando e trazendo e remoendo coisas que já passaram. Olha, se reconcilia com Deus. Ele não é culpado pelo que te aconteceu no passado. Ele permite que as coisas aconteçam, mas nós precisamos entender: há algo de salvífico. E mesmo que você não consiga enxergar hoje exatamente porque você passou por essa dor tamanha, por essa perda, por essa traição ou por essa ferida, um dia tudo isso vai fazer sentido. A palavra que nós guardamos no coração é: deixa para lá. Não fique relembrando coisas passadas. Olha, faça esse voto, você que é casado, faça esse voto de não trazer, de não ficar abrindo a ferida. Você que é um homem, você que é uma mulher de Deus, para de ficar se culpando, de se condenar, deixa. E lembra, quando você quiser reviver tudo pela força da emoção, quando te trouxerem tudo em paz, você pode dizer: eu já me perdoei, ou eu já perdoei essa pessoa. Deus já sabe. E aí você diz para você mesmo, porque as suas emoções podem querer, e você diz: calma, eu já perdoei, eu já perdoei. Sabe, meus amados irmãos, hoje nessa mesma direção, São Paulo nos estimula e diz: não fique atento a outra realidade, esquece o que passou e corra atrás da sua meta. Qual é a meta que nós temos? É conhecer Jesus. Como a gente pode ver Jesus hoje? Antes de ser aquele que vai julgar, Ele acolhe. Antes de ser aquele que vai ensinar a mulher que estava errada, Ele salva. E antes de fazer qualquer coisa, Ele levanta aquela mulher e ama. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, o maior ensinamento que Deus tem para nós no dia de hoje é que a gente não precisa ser mais juiz para condenar ninguém, mas a gente precisa ser irmãos. Assim como naquela época, olhe para o padre, assim como naquela época, aquelas pessoas que estavam lá não queriam cumprir a lei, eles queriam expor, eles queriam maltratar, eles não queriam cumprir a lei, eles queriam humilhar aquela pessoa. E não está nada diferente com o que a gente vive hoje na atualidade, com aqueles que têm poder. Eles não querem fazer a lei cumprir.
cumprir, mas querem humilhar as pessoas. E a gente abençoa tudo que está acontecendo dentro da nossa nação, porque isso não é de Deus. Nós não somos chamados a ser juízes, nós somos chamados a sermos irmãos. Mas sabe o que é mais impressionante de tudo? O mais impressionante de tudo é que quem era aquela mulher? E a gente pode dizer isso, meu Deus, mas quem era aquela mulher? Ela ia ser apedrejada porque estava com vários homens. A pergunta não é essa, a pergunta é quem ela se tornou. Olha que bonito. E aqui muda tudo, gente. Quem aquela mulher se tornou? Segundo a Sagrada Escritura, existe uma direção de que aquela mulher seja a privilegiada. Nem a Virgem Maria teve esse privilégio. Segundo as Escrituras, essa mulher foi aquela que teve a primeira revelação de Jesus ressuscitado, a primeira testemunha da graça da ressurreição. E o que a palavra quer dizer para a gente nesse contexto? Se a gente pudesse guardar um silêncio interior, se a gente pudesse ruminar bastante essa palavra, você vai entender o que Deus está falando para você. Quem se tornou aquela mulher? Quem pode se tornar você? Sabe qual é a palavra mais maravilhosa que você pode ouvir no dia de hoje? Você vai sair dessa igreja hoje com um coração feliz, um coração cheio de Deus, porque uma coisa eu preciso te dizer: a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, Ele vai terminar. A obra iniciada pelas mãos de Deus na minha vida, na sua vida, um dia vai ser terminado. Amém, minha gente? Olha que a gente pode guardar isso. Sabe por quê? Porque a gente olha para essa mulher e a gente diz: meu Deus, ela deixou aquela vida, ela foi evangelizada por Deus, porque Ele disse: não faça mais. Mas olhe para o padre, ela começou a seguir a Jesus, e a vida daquela mulher foi transformada. A gente não sabe em quanto tempo ela levou para ter a vida de uma mulher agradável aos olhos de Deus, mas a gente sabe que ela mudou de vida. Isso pode acontecer comigo, com você, meu irmão, e com você, minha irmã. Sabe o que significa as nossas vidas aos olhos de Deus? Ele nunca perde. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Nosso Deus, Ele não perde batalha nenhuma. E se você precisa recomeçar hoje, você pode recomeçar. Por quê, padre? Porque se um dia Ele começou a obra de trazer paciência, de trazer sabedoria, de trazer harmonia dentro da sua casa, pode saber de uma coisa? Ele não vai deixar a obra inacabada. Pode colocar a mão no seu peito, feche os seus olhos e diga assim: obrigado, meu Deus. Diga isso: obrigado, meu Senhor. Porque eu sei que o Senhor não se esquece. Eu sei que não ficará inacabada a obra iniciada por tuas mãos. Diga isso: eu sei que o Senhor é um Deus de recomeços. E aí você pode fechar os olhos e ficar um pouquinho consigo. Não sei se você se deu conta do que você repetiu, do que você falou. Deus sabe recomeçar. Deus aceita que você recomece. Ele começou uma obra na tua vida e Ele não vai sossegar sem levar essa obra à perfeição. Isso significa que você não vai morrer sem conhecer a perfeição e a glória do Senhor. Amém, igreja? Isso significa, querido, que tudo que você tem lutado, que todo o teu esforço nunca será em vão, mas terá o teu prêmio. A Bíblia diz que o Senhor premiará aqueles que forem fiéis. Isso significa, querido, que ainda que você olhe as tuas lágrimas, os teus joelhos ralados ou as tuas quedas, você precisa hoje enxergar muito mais do que a culpa do passado. Você precisa enxergar aquele que iniciou uma obra perfeita na minha vida. Ele vai chegar à conclusão. Eu sei, Senhor, que eu posso rezar. Eu sei, Senhor, que eu posso dizer e proclamar em fé essa palavra para a minha vida. Eu não vou, Senhor, terminar os meus dias sem ver a manifestação do Teu poder. Eu não vou, Senhor, terminar os meus dias sem ver o meu filho
sem ver a minha família, Senhor, salva pela tua presença, redimida pelo teu sangue, Deus. É nessa quaresma, Senhor, nesse período mesmo, nessa campanha de luta que nós queremos dizer hoje: se Deus é um Deus de recomeço, eu não vou deixar a minha luta no meio do caminho, eu vou recomeçar hoje. Eu sei que Deus me convida hoje a conhecê-lo como misericordioso, como Ele fez com aquela mulher. Por isso eu posso recomeçar no Senhor hoje. Eu posso abrir o meu coração e dizer: eu estava até um pouco desesperançoso, mas aquele que iniciou uma obra, Ele não é imperfeito, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele vai levar à perfeição. Ele vê sim as minhas lágrimas, Ele sabe sim a minha luta. Deus sabe de tudo isso. Por isso eu quero dizer: Senhor, eu creio no Senhor, eu quero andar, Deus, de fé em nome de Jesus. Eu não quero mais andar de fé em medo, não, eu não quero mais andar de fé em dúvida, mas eu quero declarar hoje: Senhor, eu ando de fé em fé, porque eu sei que o Senhor realizará em mim uma obra perfeita. O Senhor vai concluir na minha família, na minha igreja, Senhor, naqueles que estão à minha volta, Senhor, uma obra perfeita e maravilhosa. Olha, não sei se o médico disse algo para você que te desanimou, mas eu digo para você: maior e mais poderosa é a palavra de Deus. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Por isso eu abençoo o seu coração, eu abençoo a sua vida. Saia daqui hoje, querido, sem jogar pedras nas pessoas, sem querer ser juiz. Deus te chama você a ser um irmão, a olhar para a sua vida, a recomeçar, a não ficar preso nas coisas passadas. Deus quer que você enxergue a glória da ressurreição. Por isso eu abençoo você, a sua vida e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.